Vocês estão ouvindo, meninas? Se quiserem abrir o microfone, podem falar, tá? Como já abriu, eu vou já começar. Vocês estão vendo a tela, gente? Show. Vanessa ainda não entrou, né? Ela que tava querendo fazer a correção do... Ah, foi só falar nela. Acabei de falar de você, Vanessa. Falei, tu que queria ver a correção? Então vamos corrigir esse. Se vocês quiserem abrir, por enquanto, o microfone pra gente poder corrigir, vocês falaram o que vocês colocaram. Ô, Ana, se você olhar assim na sua tela inicial, vai ter um microfonezinho. Aí você clica nesse microfonezinho que você consegue falar, tá bom? Como já tem bastante gente. Ops. Fixei alguém. Oxi. Tá, eu vou voltar lá aqui pro exercício. Todos esses exercícios, gente, eles têm lá na prova, tá? Então aqui a primeira pergunta fala, ó, gênese do serviço social, localiza-se a partir desse contexto histórico, político. O que vocês responderiam nessa questão 1? Que é a gênese do serviço social europeu de 1970. E tá alguém pedindo pra entrar, peraí. Se vocês quiserem, pode abrir o microfone pra falar, tá, gente? Deixa eu voltar. Eu tinha fixado alguém, deixa eu desfixar aqui. Pronto. Vamos voltar. Alguém quer chutar? Se é a letra A, B, C, D ou E? O que tá perguntando ali? Da gênese do serviço social, o quê? Europeu, brasileiro, franco-belga, inglês ou holandês? Ah, então vamos ver se bate. A gênese do serviço social europeu, vamos lembrar que a gênese do serviço social, o serviço social, ele começa, né, ele tem a sua base lá em 1899, em Amsterdã, quando a gente tem a primeira escola de serviço social no mundo. Amsterdã, 1899. Deixa eu até conferir, né? Porque vai que eu tô falando alguma coisa doida, mas não é. Amsterdã, 1899, isso aí. A primeira escola de serviço social no mundo. Então, não é a letra A. Então, se a gente colocar aqui, ó, o serviço social brasileiro localiza-se a partir desse contexto histórico e político no qual a sociedade encontrava-se nos anos de 1930, lá quando começou o serviço social no Brasil, em uma conjuntura marcada pelo desenvolvimento capitalista, ou seja, que a gente falou na aula passada, no nosso encontro passado, aula não, né, gente? É a letra B, é isso mesmo. Quem falou? Van? Isso aí. Então, a resposta da número 1 é letra B.
O serviço social brasileiro, que se iniciou em 1930 como uma resposta ao capitalismo que estava começando. Vamos para a segunda, senão a gente não vai acabar isso hoje. A implantação do serviço social no Brasil deu-se no decorrer do processo histórico iniciado a partir dos anos 20 e 30. Diante disso, qual era o contexto histórico que ocorria no Brasil? A. Vivíamos na era Vargas, no modelo industrial. B. Vivíamos na época cafeeira. Vivíamos na época agropecuária, na época da escravidão, ou vivíamos na época dos senhores feudais. A gente precisa pensar o quê? Que a gente já entendeu que o serviço social ele se inicia na década de 30, quando Getúlio Vargas estava no poder, né? E nós estávamos saindo de uma manufatura, né? Ou seja, saindo da agropecuária não, mas da agricultura em si, né? E passando para a industrialização, né? Então, e aí, Ivan, o que você colocou? Letra A. Isso aí, gente. Vivíamos na era Vargas no modelo industrial. Por quê? Porque a gente estava passando, né? O Brasil estava começando a industrialização, Vargas no poder e o pessoal vindo dos campos para trabalhar nas indústrias, aquilo que a gente conversou no nosso encontro passado. Então, a número 2 é a letra A. Vivíamos na era Vargas e no modelo industrial. 3. Assinale a afirmativa correta em relação a ela ou ele teve a primeira iniciativa em institucionalizar a prática do serviço social. Lembrando que a gente institucionalizou na década de 40, né? Quando a gente começou o serviço social, nós vivíamos com uma influência franco-belga, ou seja, europeu. A gente importava, né, a nossa teoria da Europa, da Bélgica e da França, né? E aí na década de 40 a gente institucionalizou o serviço social, ele passa a ter um caráter técnico, né? A gente passa da bondade, da ajuda para algo mais, não que não continuasse sendo um serviço social tradicional, tá, gente? Continuou na década de 40, porém o serviço social passa a ter um teor mais técnico, né? Era baseado nas teorias, no que era científico. Então, o que vocês acham que é aqui? O que trouxe, né? O que acabou acarretando o serviço social institucionalizado? Foi a Mary Richmond, foi a Igreja Católica, foi o tomismo, o neotomismo ou o CEAS, que é o Centro de Estudo e Ação Social. O que vocês respondem aí? Vamos dizer que foi Mary Ellen Richmond. Por quê? Porque a Mary Richmond, ela vem, né, quando o Brasil começa a pactuar com os Estados Unidos, né, e a Mary Richmond, ela vem trazendo um novo tipo de serviço social, um novo fazer profissional. Ou seja, a gente saiu daquela visão só de benevolência, de ajuda, e passamos a ter outros tipos de instrumentos para atuar no serviço social, que a gente fala que é serviço social de caso, grupo e comunidade. Foi a Ellie Richmond que trouxe e que deu um pontapé nisso. A Igreja Católica, o tomismo, o neotomismo nada mais é do que o novo tomismo. O tomismo, ele era um santo, né? Digamos que foi dado como um santo da Igreja Católica. E o SES também era um centro para as damas de caridades aprenderem. Depois, a partir do SES, em 36, institucionaliza o serviço social com a primeira escola lá em São Paulo, em 1936. Vamos para a próxima, para ver se a gente acaba isso e consegue falar da unidade 2. Assinale a alternativa correta em relação ao nascimento do serviço social. O serviço social nasce no contexto norte-americano? Nasce nas expressões sociais da América do Norte? Nasce na escola de filantropia?
Ou ela nasce do contexto do desenvolvimento do capitalismo e do agravamento da questão social, ou nasce da sociedade da organização da caridade. E aí? Arrasou, quem falou? Isso aí, Camila. A gente estava lá no desenvolvimento do capitalismo, né? Porque antes do capitalismo nós tínhamos o feudalismo. Nós tínhamos o feudalismo, onde era uma outra forma da questão econômica vigorar no Brasil, né? Então, o capitalismo ele chega no Brasil e vai se desenvolvendo, o povo vai vindo do campo para a cidade, vão tendo os movimentos sociais, porque as fábricas elas cresciam, as pessoas chegavam e não tinham condições, ou seja, a questão social ela vai se agravando e aí a gente tem o serviço social nascendo no Brasil. Muito bom, meninas. Através do surgimento das primeiras manifestações da institucionalização do serviço social pela Igreja, ocorre a criação do CNSS, que é o Conselho Nacional de Serviço Social, o CEAS, que é o Centro de Estudo e Ação Social lá em São Paulo, que a gente falou na passada, o SAPS, Serviço Social de Alimentação e Previdência Social, Serviço Nacional Industrial, ou CREAS, Conselho Regional de Assistência. Teria que ter um social ali por último, mas enfim, o que vocês acham? Lembrando, quando em 30 a gente tem a influência franco-belga, nós temos as assistentes sociais, que são as damas de caridade, ainda não tinha escola de serviço social, né? Então a gente tinha um centro de estudo, que era onde as damas, né, as moças da alta sociedade se inscreviam, iam fazer um curso de 4 meses para aprender, né, a prática da assistente social, que era uma prática voltada a um ponto higienista. Elas, né, não tinham homens nessa época, elas ensinavam as famílias a cuidar dos filhos, a cuidar da casa. Então, aqui a resposta certa é o CEA, Centro de Estudos de Ação Social de São Paulo, que depois deu o pontapé para a primeira escola, daí já institucionalizado. Então essa é a resposta, letra B, Centro de Estudo e Ação Social de São Paulo. Ó, acabamos de falar de Mary Richmond, né? Qual é a alternativa correta em relação à metodologia de Mary Richmond? O que ela propôs? Metodologia do caso social individual, metodologia de caso individual, metodologia de investigação de caso ou metodologia de investigação de caso, grupo e comunidade? Ou a letra E, metodologia de investigação de comunidade? O que vocês acham? Alguém entrando. Oi, Márcia, a gente já começou, mas eu vou continuar, mas eu vou estar gravando, tá bom? Então, vamos lá. Mary Richmond, ela trouxe o estudo de caso, grupo e comunidade. Ela, a partir disso, ela trazia os instrumentos, entrevista social, visita domiciliar, ou seja, ela colocava tipos de atuação de uma forma mais profissionalizada, né, para o serviço social, que ainda no Brasil ainda era muito individualista ainda. Então, a resposta é essa, letra D, caso, grupo e comunidade. Agora, 7. No que diz respeito à história profissional do serviço social, assinale a afirmação falsa. Ó, a primeira escola europeia foi criada na Holanda, em Amsterdã. Sai daqui. Em Amsterdã, em 1899. Eita, que fechou tudo. Eita, caraca. Deixa eu parar. No seu início, apresenta-se.
na forma de uma profissão liberal de base laica, ou seja, usava o liberal e não era ligado à Igreja Católica, não tinha religião, era laico. Será? B. Como uma tecnologia social fundada na sociologia crítica. Quem fala da sociologia crítica no serviço social é Karl Marx, ou seja, não é no início. Como uma atividade com bases mais doutrinárias do que científicas, ou seja, com base ligada à igreja, sem cientificismo, não tinha nada científico. Ou como um projeto profissional de defesa de valores socialistas. Letra E. Com propostas sociais de natureza estritamente liberal. Alguém tem um palpite? Então, tinha um viés liberal, né? Que o liberalismo, quando a gente fala de neoliberalismo, que a gente falou no nosso encontro passado, a gente fala que é uma corrente que coloca que o Estado não deve interferir nas políticas. O neoliberalismo é uma releitura do liberalismo. Mas a gente tem que pensar que o início, porque está falando aqui na Gênese, lá no início, o serviço social, quando ele começa, ele é muito ligado ao quê? À Igreja Católica, certo? Com base doutrinária. Não tinha cientificidade, não tinha método, né? Era ligado à caridade. Era com a doutrina católica, com a doutrina da Igreja, que as assistentes sociais elas agiam. Então, aqui a resposta correta é que o serviço social se apresenta como uma atividade de base doutrinária, não era científica. Mais uma dessa de Lacan. No serviço social, o que a gente precisa pensar aqui? É Brasil que está falando na década de 40? É nos Estados Unidos em 40? Holanda em 40? Inglaterra em 40 ou em Paris em 40? O serviço social em um desses países, até a primeira metade da década por receber apoio e orientação da Escola de Serviço Social e ter como referência tem uma forte influência europeia vinculada ao pensamento conservador. Essa tá mole. Essa todo mundo já, não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que vocês todos já sabem. Serviço social no Brasil, na década até a metade de 40. Era isso que vocês pensaram, né? Essa estava bem fácil, mas está na prova, acreditem se quiser. A 10. Sobre a criação das primeiras escolas de serviço social no Brasil, afirme a ponte afirmativa correta. Criação das primeiras escolas, a gente sabe que foi final da década de 30, início de 40. O que vocês acham? Que é a letra A. Mary Richman funda o Serviço Social Brasileiro. Em 1904 surge o Serviço Social Brasileiro. O Brasil foi pioneiro na criação das escolas na América Latina. Lembra que tudo isso a gente falou. Mary Richman chega com o Serviço Social de Casa, Grupo e Comunidade na década de 40. Né? As primeiras escolas foi em 36. Em 1904 surge o Serviço Social no Brasil? Não, a gente sabe que foi em 1930. O Brasil foi pioneiro? Não, nós vemos que foi o Chile. Em 36 foi criada a primeira escola de serviço social em São Paulo. Em 1937 foi criada a primeira escola de serviço social no Recife. Exatamente. Em 36 foi criada a primeira escola de serviço social em São Paulo. Depois, em 37, foi no Rio de Janeiro, 38, Recife, por aí foi todos os estados tendo escolas. Então, esse é a letra D. O chamado Projeto Ético-Político do Serviço Social Brasileiro constitui-se em uma proposta profissional adequada e favorável ao pensamento neoliberal. Aí já começa
né, botando muito claro, serviço social totalmente contra o neoliberalismo. O neoliberalismo atrapalha a profissão e atrapalha o nosso projeto ético-político. O projeto ético-político é uma proposta de uma nova sociedade, uma sociedade que não tenha exploração, que não tenha nenhum tipo de dominação. Então, a primeira já vimos que não, com certeza. Constitui-se numa expressão do pensamento conservador no âmbito profissional? Com certeza não. Ele se expressa na defesa das políticas focalistas e de caráter não universal? Focalista quer dizer focado em uma coisa só, num problema só. E de caráter não universal, por exemplo, nossa única política universal de verdade é o SUS, ou seja, onde todos podem acessar, né? E focalistas, por exemplo, Bolsa Família, um programa que é para famílias em extrema vulnerabilidade e risco social, né? Então é uma política focalista. Então, só nos sobra o quê? Que o projeto ético-político se constitui numa elaboração coletiva da categoria profissional a partir de 80, quando eles começam a se encontrar nos seminários e conferências, né, nos congressos, para juntar todos os profissionais e pensar uma nova forma de fazer o serviço social. Então, é a letra D, elaboração coletiva da categoria profissional. Próximo. Um dos princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social é o compromisso com o que a gente se compromete no nosso código. A gente se compromete a recusar todo tipo de preconceito, de discriminação contra qualquer pessoa, contra qualquer minoria, contra qualquer segmento? Sim. Nós assumimos um compromisso com o envolvimento com os movimentos sociais, com a difusão do espírito solidário da vida comunitária, da garantia do ecletismo no debate profissional ou na redução da seletividade no atendimento profissional. Aqui, algumas coisas nessa questão eu não gosto muito dessa questão, mas ela está na prova, mas eu não gosto muito dela. Por quê? Porque nós nos envolvemos com os movimentos sociais. Sim, a gente se envolve, a gente participa de movimentos sociais. Essa aqui com certeza não, né? Difusão do espírito solidário. O ecletismo, ele tem na nossa profissão. Ele quer dizer que a gente tem... Eclético a gente já sabe que é uma mistura de várias coisas. Então, a gente no serviço social, às vezes vocês vão ver que vão ter profissionais que vão atuar ainda voltado no positivismo, né? Vai ter gente que vai se pautar pelo marxismo, que é o que a maioria dos profissionais de serviço social apoiam. Porém, nós temos sim um ecletismo na profissão, mas ele não faz parte do debate profissional, ele faz parte da atuação profissional e a redução da seletividade no atendimento profissional. Então, assim, essa aqui, ela tá bem clara, que a resposta dela é a letra A, mas essa questão, para mim, ela não é clara, é uma questão confusa, inclusive, e é por isso até que eu trouxe ela, para que vocês saibam que a resposta correta é a recusa ao preconceito e à discriminação. Vamos para a próxima, que o bonde já tá rolando aqui. 14. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para falar? Vocês podem falar, não precisa esperar eu parar de falar não, tá, gente? Vai interrompendo aí, porque eu não tô vendo a página com vocês. A Europa foi berço de muitas inovações em inúmeras esferas, seja na arte, na industrialização ou mesmo na forma de pensar o capital. Isto é, conexões que envolvem a vida material até a contemporaneidade, ou seja, até hoje. A Europa também foi o berço para o surgimento do serviço social. Então, a respeito disso, desses eventos, o que contribuiu para o serviço social, exceto, ou seja, qual é a resposta incorreta? Feudalismo, revolução industrial, concentração urbana, êxodo rural e exploração do trabalho. O que vocês acham? Alguém? Vocês estão por aí?
levantar aqui pra ver se tem alguém aí. Ih, Márcia, eu não consigo quando... Não precisa levantar a mão não, pode falar, Márcia. Aperta no microfoninho, que aí você consegue falar. Deixa eu ver se eu consigo abrir seu microfone por aqui, peraí. Márcia. Não consigo abrir por aqui, mas você aperta no microfone que você vai conseguir. É bem aqui, ó, esse microfoninho. Eu vou continuar aqui pra gente não perder tempo. Lá na apostila de vocês está colocando que, assim, o Brasil e a Europa foi muito parecido, né? Como que iniciou o serviço social. Porém, o feudalismo ele já não estava mais vigorando quando o serviço social... Ah, não tá liberando mais?